Seguimos ao vivo, 8 horas e 52 minutos. Vamos juntos então até Brasília? Nosso jornalista Alexandre Garcia já está esperando aqui para começarmos mais um quadro. Alexandre, bom dia. Bom dia, Elisa. Então, comecemos. Vamos em frente porque temos muitos trabalhos, hein? Aqui pela frente, muitos assuntos. A começar pela marca alcançada no fim de semana. O Brasil ultrapassou 500 mil mortes por Covid-19 e está se aproximando dos 18 milhões de casos. Isso de acordo com dados do CONAS. A média móvel de mortes está em alta e já é a maior desde abril deste ano. Em relação à vacinação, o Ministério da Saúde informa que o país ultrapassou o número de 62 milhões de pessoas com pelo menos uma dose aplicada, o que representa quase 30% da população brasileira. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou neste domingo que se compromete a vacinar toda a população brasileira maior de idade até o fim deste ano. Vamos ouvir então a opinião de Alexandre Garcia. Alexandre, você avalia que a postura das autoridades aqui no Brasil e todas as ações que nós acompanhamos foram adequadas ou foram equivocadas? Eu não deixaria sozinho as autoridades, não. Eu misturaria tudo, né? A sociedade também. Todos somos responsáveis. E também não diria marca alcançada, parece que a gente estava aspirando a chegar a essa marca, né? Infelizmente, atingimos esse número que nos esmaga, né? Todo mundo tem alguém querido perdido, né? Levado por esse maldito vírus, né? Eu acho que é a hora de a gente parar para pensar, né? A primeira coisa é tirar a política da medicina, deixar uma doença com os médicos, né? E na medicina a clínica é soberana. Seja aquilo que decide a clínica. Não nos metamos em coisas que não é da nossa alçada, que a gente não atinge, politizamos, né? Todo mundo politizou, eleição do ano que vem, né? A gente até esqueceu as outras doenças. Eu dei uma olhada agora no registro civil dos cartórios, no transparência do registro civil. Vejam só, desde que começou a pandemia, as outras doenças respiratórias mataram 429 mil brasileiros. As doenças cardiovasculares mataram 425 mil brasileiros. As duas juntas mataram 854 mil brasileiros. 854 mil brasileiros desde que começou a pandemia. E são doenças conhecidas, né, que são tratadas, que são prevenidas. Agora imagina esse coronavírus, que é algo novo, né? Embora existam outros coronavírus desde longe, né? Que já foram tratados lá. No início dos anos 2000 eram tratados e todo mundo concordava com o tratamento, né? Com outras cepas. Agora esse Covid-19 e tal, aí mudou a configuração. Acho que houve uma onda mundial a respeito, né? E, de repente, o Senado americano pode inverter tudo que a gente tem dito até agora. Vamos avaliar os resultados do lockdown, das medidas de segurança, das vacinas. Avaliemos. A gente sabe que está dando certo pelos resultados. Então, vamos avaliar os resultados. Eu nunca vi nenhuma doença que não seja tratada logo ao primeiro sintoma. Mas, a respeito dessa, há esse preconceito, né? Então, acho que é hora de a gente pensar sobre tudo isso e fazer uma avaliação, né? É mais ou menos isso que eu teria a dizer a respeito desse 500 mil aí que já superamos, né, de mortos. Eu não acho que seja de caridade a gente ficar contando mortos para usar politicamente, eleitoralmente. São mortos que a gente deve chorar e não apenas chorar, mas pensar por quê. Por que aconteceu, por que foram levados, por que se deixou, em muitos casos, o agravamento da doença. Porque depois que essa doença se agrava, ela é muito rápida. Esse vírus aí, né,
os médicos me dizem que não conhecem um comportamento de um vírus como está acontecendo com esse. Então é isso, Elisa. Vamos trazer agora o presidente da República para o nosso quadro, porque a cúpula da CPI da pandemia está avaliando a possibilidade de colocar Jair Bolsonaro na lista de investigados pela comissão. Para consolidar essa medida, existem diálogos para solicitar que Bolsonaro preste depoimento por escrito aos senadores. De acordo com a apuração da analista de política aqui da CNN, a Thaís Arbex, alguns senadores entendem que o único impedimento da comissão em relação ao presidente é a sua convocação para prestar esclarecimentos de maneira presencial. O presidente da CPI, o senador Omar Aziz, disse à CNN que Bolsonaro poderia dar o exemplo e tomar a vacina. Vamos ouvir. Eu tenho feito esse apelo ao presidente. Muitas pessoas não estão se vacinando. Aqui no meu estado, muitas pessoas não se vacinam, muita gente não vai pegar a segunda dose. No interior, muita gente não quer se vacinar porque não há uma unidade em relação a falar a vacina é boa. Então, o presidente poderia dar um exemplo. O presidente, se pudesse fazer um favor a ele e ao Brasil, para a gente não perder mais vidas, ele tinha que ir ele lá pegar e se vacinar e dar exemplo como chefe da nação. Alexandre, começando do começo aqui, do início da declaração e do assunto que nós trouxemos, como você avalia então a possibilidade do presidente da República se tornar um investigado na comissão e o quão eficaz seria um depoimento por escrito para os senadores? Não, ele é o investigado da comissão desde o início, desde que foi feita a comissão, o objetivo é esse, é investigar o presidente da República, né? Ele é o alvo de tudo. Na verdade, não estão investigando outras coisas, isso é colateral. 48 milhões de respiradores do consórcio Nordeste, isso é colateral. Não precisa investigar, a Polícia Federal já está investigando, o presidente é o investigado. Agora, eu fico imaginando, tem coisas muito irônicas. Primeiro, dizem que o presidente está com a popularidade lá embaixo, mas depois ele não se vacinar influencia a população, embora sendo impopular. Eu acho que se fosse impopular, o efeito seria contrário, seria o oposto. Vamos nos vacinar já que o presidente não se vacina. Bom, e eu ouvi agora o presidente da CPI dizendo a vacina é boa e tal. Ele parece o Oswaldo Cruz, recomendando vacina, E a vacina é boa, isso não é uma verdade absoluta. A própria ciência sabe que tudo é experimental nesse vírus novo, Como eu lembrei, lá nos Estados Unidos, no Senado, de repente vira tudo. De repente, tudo que se diz hoje não é mais, porque se revelou que tinha alguma coisa diferente. Estão discutindo isso. Apenas, como jornalista, a gente tem que ser cético, ficar sempre na dúvida. Então, eu acho que seria... Eu fico imaginando outra coisa, convocar o presidente presencialmente. Vocês já imaginaram o presidente confrontando o Renan Calheiros? Como seria vamos chamar de o diálogo, o debate, o Omar Aziz, outros senadores, seria interessante. Mas, enfim, a Constituição não prevê a presença do presidente da República. Se fizerem pergunta, vai ser cômodo responder. Agora, veja, é só uma coincidência histórica, nada mais. Foi em 1662, no dia 21 de junho, como hoje, que o padre Antônio Vieira foi intimado a depor na Inquisição, lá em Portugal. Porque ele, como vocês sabem, ele percorreu o Nordeste, o Norte do Brasil, a Amazônia, Bahia, Pernambuco, Maranhão, defendendo as populações locais, os índios, e lá em Portugal defendeu os cristãos novos, para ter o mesmo direito no catolicismo que os católicos antigos. Foi convocado, num dia como hoje, foi convocado pela Inquisição. Eu estou contando isso porque volta e meia essa CPI nos faz lembrar da Inquisição, do modo como tem tratado as pessoas. Agora, acho muito bom obter, enfim, parar com hipocrisia, ficam rodando, Brizola... Aliás, hoje é aniversário da morte de Brizola. E Brizola dizia que ficava rondando para depois chegar no ponto. Então, cheguem logo ao ponto. O objetivo é o presidente Bolsonaro, todo mundo sabe disso, ficar
perdendo tempo com colaterais, né? Então acho muito bom que haja que decida lá a cúpula, né? Quando a gente fala a cúpula da CPI, é a maioria, né? Os 6 ou 7 da CPI, né? Então esperemos para ver o que pode dar. Elisa? Sobre as palavras do presidente da CPI quanto à vacina do presidente da República, que ele deveria dar o exemplo, você acredita que poderia mudar em algo, inclusive a confiança dos brasileiros, ver o líder do país mostrando, tá aqui a vacina, estou vacinado, vacine-se você também. O que poderia mudar nesse cenário, Alexandre? Eu acho que só o que muda nesse cenário, Elisa, é o tempo. Né? É uma vacina nova. Né? Então, o tempo vai mostrar a eficácia da vacina e a segurança dela. Foi autorizada pela Anvisa, nós estamos numa emergência, numa correria. O que tiver, vamos usar. Só que o que tiver, vamos usar não serve para tratamento imediato, serve só para prevenção, que é a vacina. Vamos observar os resultados. Isso é muito mais importante, é que as pessoas estão... Todo mundo com quem eu falo, ninguém está preocupado se o presidente vai se vacinar ou não vai se vacinar. A pessoa está preocupada com si. Né? Consigo mesmo. Né? Como é que é essa vacina? Ela é confiável? Quais são os efeitos da vacina? É conversa de qualquer lugar. Né? Ainda agora a gente teve festa junina por aí, reunindo alguns amigos, e o assunto era esse. Né? Tá todo mundo interessado na sua própria saúde de sua família, de seus amigos, né? Da sociedade como um todo, porque numa epidemia ninguém é só, né? Todo mundo está num conjunto. Enfim, é o que eu penso. Elisa? Permanecemos dentro da comissão da CPI da pandemia porque a médica Nise Yamaguchi divulgou uma carta aberta e afirmou que decidiu entrar com ação por danos morais contra os senadores Omar Aziz, presidente da CPI, e Otto Alencar, membro titular da comissão, para restaurar a integridade dela e dos colegas de profissão. Nise afirma que foi vítima de misoginia e humilhação durante o depoimento prestado na CPI e agora cobra a indenização de R$160 mil de cada senador. O senador Omar Aziz, presidente da comissão, comentou os processos movidos pela médica em uma entrevista aqui para a CNN. Mas a CPI também já detectou que ela disse para a gente que foi 3 viagens que ela fez a Brasília, foram 13, dos quais 8 ela pagou com dinheiro vivo. Ela tem muito mais explicado que eu estou tranquilo. Eu sou presidente de uma comissão de parlamentar de inquérito. Meu comportamento é igual com todos, não há diferença para mim. Qual a sua opinião, Alexandre, sobre esse processo movido pela médica? E mais, você acredita que de fato houve misoginia por parte dos senadores? Peraí, primeiro eu tenho que repetir a última frase dele. Diz assim: o meu comportamento é igual com todos, não há diferença para mim. Só queria repetir, só para a gente lembrar bem essa afirmação. Né? Bom, em primeiro lugar, a gente se pergunta, né, se ela vai processar, vai para quem a indenização? Vai para os hospitais de crianças com câncer. Inclusive tem um aqui em Brasília. Né? Eu acho muito bom quando há danos morais, há difamação, as pessoas inventam histórias que depois não podem comprovar, que a gente faça doações para creches, por exemplo. É uma boa maneira de converter essas pessoas em benfeitores. Né? Bom, a questão das passagens. Eu não sei quem pagou a passagem, se foi um filantropo, se foi os nossos impostos, né? Mas para alguém que é convocada, que é chamada para aconselhar uma autoridade de governo, seja presidente da República, seja ministro da Saúde, alguém que tem 40 anos de medicina, que está tratando pacientes com excelentes resultados, venha cá contar o que você está fazendo. A gente manda a passagem, né? Ou não manda a passagem, eu não sei quem pagou a passagem. Mas é isso aqui, perto de 48 milhões em respirador de uma empresa chamada Hemp Care. Hemp é maconha, né? Que o senador Girão ainda mostrou outro dia, que a CPI não aceitou, não deixou vir. Quem assinou lá a ordem de pagamento de 48 milhões do consórcio Nordeste não deixou vir e está discutindo a passagem da doutora Nise Yamaguchi, que veio colaborar, dar conselho. Meu Deus, será que acham que a gente não tem neurônio?
né? Então, é um negócio incrível. A doutora Anísio foi tratada com grosseria, né? Eu sei que a mãe da gente que ensina o filho homem a ser cavalheiro. Minha mãe ensinou isso, né? Isso é uma maneira de viver em sociedade, de viver civilizadamente, né? E todo mundo viu como ela foi tratada, né? Aliás, também hoje, eu vou ver o ano, foi 1633, dia 21 de junho, Galileu Galilei foi condenado pela Inquisição italiana, né? Porque ele dizia que a Terra girava e girava em torno do Sol e tinha sua própria rotação, né? A Terra continuou girando, como ele próprio diz, né? Continuou girando, não adianta tentar denegrir a doutora Anísio, o que ela disse continua verdadeiro, é o fato que a gente vê todos os dias, né? Então, acho que tudo bem. Agora, vem a pergunta, né? Artigo 53 da Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras, discursos e votos. Diz isso a Constituição, eles podem alegar isso, só que o Supremo e a Câmara dos Deputados deixaram passar um boi. Daniel Silveira, acho que é o nome do deputado, cuja inviolabilidade não foi considerada. Então pode passar essa boiada também, né? Só para a gente considerar, porque é preciso lembrar que existe uma Constituição, felizmente, que nos mantém civilizados e democratas. E ela tem que ser obedecida. Elisa? Permanecemos dentro da CPI, mas agora a gente deixa o retrovisor de lado, aquilo que já foi, mas ainda repercute, claro, e fala sobre o que está por vir, porque a CPI retoma os trabalhos amanhã, quando começa a 8ª semana de trabalhos da comissão. O primeiro nome a depor vai ser o ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra. Nesta semana ainda devem passar pelo Senado o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, também o sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Emerson Maximiano, e o epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, além da diretora executiva da Anistia Internacional, a Jurema Werneck. Muitos nomes pela frente, então, Alexandre Garcia. Como você avalia? Qual a expectativa dessa próxima semana, a 8ª já de trabalhos? Bom, Elisa, posso usar uma bolinha de cristal para dizer que o Pedro Halal, ex-reitor da Universidade de Pelotas, vai ser aplaudido. E o Felipe Martins vai haver tentativa de massacre, né? Essa é a igualdade que a CPI... Até fica previsível, né? Tomara que eles façam o contrário só para derrubar essa impressão, né? Mas vai ser muito interessante ver um deputado federal interrogado por senadores. No caso, Osmar Terra, né? Que é um deputado do PMDB, foi prefeito, foi secretário de saúde, tratou de várias epidemias no Rio Grande do Sul, inclusive de vírus chegando da Argentina e atravessando o Rio Uruguai, né? E ele tem muita experiência nisso, foi ministro do presidente. Quando deixou o ministério, disse: estou à sua disposição, continua à sua disposição no seu discurso de despedida, e continua à disposição, continuou amigo, companheiro e conversando muito com o presidente, né? Então vai ser interessante a gente ver um parlamentar numa comissão parlamentar de inquérito, né? E digamos, em igualdade de condições com os que lá estão. Pena é que o parlamentar não tem poder executivo, nem recebeu verbas para comprar respiradores, para instalar hospitais de campanha, roupa de proteção dos médicos, que está faltando, né? Está faltando sim agora, né? É reclamação do Conselho Federal de Medicina. E por onde é que foi esse dinheirão todo, né? Mas isso a CPI não quer saber. Então, vamos esperar que vai ser outra semana aí de CPI, mais ou menos com mais do mesmo, né? É assim que a gente vai ter. Elisa? Veremos então como vai ser a CPI amanhã, e amanhã também a gente volta a conversar então. Alexandre, obrigada por mais um dia. Obrigado, combinado, e aproveitem o dia.
Eu lembro sempre que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.